Centro. Contatos pelo telefone 3224 1172 ou no WhatsApp 99127 8167. Nós estamos aqui com a Anubis, os amigos da Polimed, há 26 anos no mercado, né? Uma estrutura aqui, 70 colaboradores, mais de 500 profissionais e clínicas pelo Brasil, né? Cuidando da saúde do trabalhador e também apoiando as empresas. E a questão dos exames periódicos, e isso tem que ser sempre... Como é que funciona isso, Anubis? É uma ótima colocação, Biru, porque os exames periódicos, eles muitas vezes são negligenciados, esquecidos pelas empresas. Isso, né? Faz quando contrata na demissão. Na demissão. Geralmente porque o contador avisa, cobra, né, porque é necessário. Mas os exames periódicos, na verdade, eles são os exames que acompanham a vida do trabalhador no exercício da função dele na empresa. Então, eles têm uma periodicidade determinada pelos programas de saúde ocupacional, pelo médico coordenador, responsável por aquela empresa, e eles precisam ser realizados para que as doenças, os problemas de saúde sejam detectados precocemente. Isso é vantajoso para o trabalhador e é vantajoso também para a empresa. Primeiro, porque ela cumpre a legislação, né? Fica em dia com a legislação, ela reduz esse índice, essa possibilidade de doenças no seu ambiente de trabalho. Ela atua também na redução do absenteísmo, né, que são as faltas decorrentes de atestados que o trabalhador possa porventura apresentar, e ela assegura que o trabalhador ele esteja apto para o exercício daquela função. Então são muito importantes. Com a pandemia, durante o período de pandemia, os exames periódicos foi suspensa a obrigatoriedade deles, mas agora retomou. Então é necessário, nossa equipe está... Quem estava de atestado, é interessante passar para fazer um exame para volta ao trabalho? Dependendo do atestado, do prolongamento desse atestado, mas vamos separar aqui, né? O atestado, o absenteísmo, o absenteísmo é a falta ao trabalho. Ele pode ocorrer por vários motivos. Nós, na área de saúde ocupacional, nos atemos ao atestado apresentado pelo trabalhador que justifica a sua ausência ao trabalho por motivo de saúde, né? Ou falta de saúde, né? Então, esse atestado, na verdade, eu costumo dizer que ele é uma ponta do iceberg. Eventualmente, durante o ano, até por exames de rotina, é necessário que a pessoa se ausente para ir ao médico, para ir ao dentista. Isso é perfeitamente normal. Mas um trabalhador que apresenta atestados repetidamente, reiteradamente, ele está demonstrando algum problema de saúde que precisa ser investigado. Tá? Então, a empresa não deve negligenciar esse atestadinho, né, que a gente chama, que é apresentado. Hoje é uma dor de cabeça, ou a semana passada uma dor nas costas, no mês passado outro Mas tem um colaborador que acaba sempre recorrente, tá pegando um atestado e tal para fugir do trabalho, tem isso? Olha... Deve ter, né? Mas não é o correto. Essa pergunta não seria bem para Anubis, não é bem para Anubis, Colocar ela no Anubis, essa questão... Desculpa te... Sim, antes que eu esqueça a pergunta aqui. Mas nas empresas, a gente tem a CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vocês ajudam também a organizar esses treinamentos, assessoria para organizar as CIPAs? Sim, é uma ótima colocação. Nem todas as empresas precisam ter a CIPA constituída. A CIPA ela tem uma obrigação determinada pela norma regulamentadora NR5 e é conforme o número de trabalhadores e o grau de risco dessa empresa. As empresas que não são obrigadas a constituir a CIPA, elas precisam ter pelo menos um trabalhador designado, que é o chamado trabalhador designado, com o treinamento de CIPA. Então, nós auxiliamos as empresas no treinamento, que é uma rotina para nós realizamos treinamentos periodicamente de CIPA. Segurança do trabalho, né? Isso, de segurança do trabalho. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, essa pessoa recebe, esse designado recebe informações para que ele possa atuar dentro da empresa. E nas Olha empresas... que bacana, né? É bem Pode interessante. salvar uma vida, né? E agir de forma rápida. E nas empresas onde existe a obrigatoriedade da constituição da CIPA, então já existe todo um processo legal e nós também assessoramos a empresa nessa constituição e também no treinamento. O que mais que a Polimed oferece? Só para a gente conhecer a Polimed. Nós atuamos em toda a área de prevenção
de acidentes e doenças ocupacionais. Então, nós fazemos as inspeções técnicas nos ambientes de trabalho, A detectando empresa os pode riscos. chamar vocês para fazer um estudo. Uma assessoria, né? Por exemplo, Sim. eu imagino até quem trabalha muito tempo sentado, né? Eu imagino que vocês passam uma assessoria para eles. Ó, de tanto em tempo você precisa alongar, fazer alongamento, né? Ou até mesmo esse coraçãozinho que vocês trouxeram para nós, para fazer, né? Quem trabalha com muita digitação, vocês passam essa assessoria até de ergonomia, de cadeiras, né? Apoiadores. Isso, exatamente esse o trabalho. Trabalho de assessoramento, na identificação desses riscos, na elaboração dos programas, né, que são necessários, que são vários programas. Atualmente nós temos o PGR, que é um programa de gerenciamento de riscos, que entrou em vigor há pouco tempo, e nos programas de prevenção de saúde que envolvem os exames médicos. Na verdade, os exames médicos são apenas um dos itens de uma das 36 normas. Então, é muito amplo o nosso trabalho. E aí, é claro que a gente nós acabamos sendo mais vistos pelo trabalhador em função dos exames médicos, isso. porque é onde ele sente, é onde ele passa Quando ele pelo entra na processo. empresa, quando ele vai Isso. sair também, né? Onde ele sente esse processo. Mas o trabalho, na verdade, essa é um das- aspecto. É a ponta do iceberg, né? É um dos aspectos. Nós temos uma equipe técnica muito ampla, que se envolve técnicos de segurança, engenheiros do trabalho, médicos do trabalho, que fazem a parte, então, de preventiva. Né? Eu achei aqui no site também algo interessante, laudo de aposentadoria. O que seria isso, Luiz? É para quem precisa fazer, né, o encaminhamento da aposentadoria. Antes de chegar lá no processo, já iniciam ali, então, na Isso, Polimed. Já é possível fazer, então, esse assessoramento, porque existem pessoas muito... Dependendo as doenças, né, da questão do função, vocês conseguem dar esse laudo para a pessoa comprovar aquilo? O Não? laudo de aposentadoria, ele tem o objetivo de identificar os ambientes, né, os riscos existentes nesse ambiente, para que a pra pessoa, fazer então, possa fazer os seus encaminhamentos. E o laudo... Salubridade. Isso. E o laudo, ele, de aposentadoria, por exemplo, no caso da aposentadoria, o acompanha também o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é uma espécie de histórico escolar. Né? O histórico ou histórico laboral. Esse documento, ele diz onde o trabalhador atuou, todos os riscos a que ele esteve exposto, né? Todos os acidentes, eventualmente, que ele teve no seu ambiente de trabalho, exames médicos. As prefeituras que precisam de uma empresa para fazer esse laudo, a Polimed está aí à disposição, né? Sim, nós somos especializados no atendimento a prefeituras municipais, ao setor público. Somos a única empresa que tem um segmento especializado nessa área. A prefeitura, só complementando, órgãos públicos, eles têm também as suas legislações, os seus estatutos, né, específicos, então eles exigem uma expertise para operar nessa área. Tem as gratificações. Estava vendo aqui no exame médico de retorno ao trabalho, não se considera o período de férias, independente de quantidade de dias, a necessidade de se fazer esse exame. Mas, eventualmente, o camarada saiu de férias, no terceiro dia de férias, ele sofreu uma queda de bicicleta e tal, e houve uma alteração. Quando ele retorna, ele trabalha normalmente e lá na frente aparece algum problema. Isso vai ser imputado à empresa, que como se tivesse sido um acidente de trabalho. Na verdade, o período de férias... Não seria obrigatório, então, o exame também de retorno ao trabalho após o período de férias? O período de férias, em tese, é o período de lazer, né? Sim, é o período que ele está bem de saúde, né? Teoricamente. Se ele teve algum acidente nesse período, não é responsabilidade da empresa, porque ele não está a trabalho. Não houve um exame no retorno. Não é e necessário. lá na frente ele apresenta um problema. Aí ele vai dizer, não, peraí, ele negligenciou a empresa, ele não comunicou que sofreu esse acidente. Mas lá na frente ele vai dizer, não, isso aqui é consequência do trabalho. Ele pode passar por uma avaliação com o médico, tá? No momento em que ele tem alguma situação, porque a empresa, ela pode não ser responsabilizada pelo acidente, mas ela pode ser responsabilizada pelo agravo, tá? Então ela pode comprovar que não ocorreu em ambiente de trabalho,
Tá? Nesse exemplo que você está dando, por exemplo, né, é possível você comprovar que não ocorreu no ambiente de trabalho. Porém, a empresa tem que cuidar para não ser responsável pelo agravo. Então, se ela tem recebido esse trabalhador e ele está apresentando esse problema, ela tem que fazer um monitoramento dele, né, para que ela não o coloque em funções que possam agravar enquanto ele se recupera. Sim. Tá? Digamos que o trabalhador, durante as férias, acabou tendo um problema no pulso, né? Quebrou o braço, alguma coisa assim. Mas ele trabalha com digitação. E ele voltou de férias e a empresa fala, não, você tem que digitar esses relatórios. Ele falou, não, eu não posso, estou impossibilitado porque me machuquei. Aí, nesse caso, a empresa é responsável e fala, não, então vamos readequar a função nesse momento enquanto você se recupera. Seria nesse sentido. Nesse sentido. Então, ele passa pelo médico do trabalho, pelo exame, que vai apontar que ele... Porque a questão ele está apto ou não para o exercício daquela função. Tá? E a limitação e a restrição, também ela pode ser temporária, enquanto a pessoa se recupera. E no momento que ela se recuperou, ela pode exercer plenamente ou não a atividade. Tá certo. Tem todos esses Algo mais que a gente possa agregar aqui sobre a questão dos exames? Só para finalizar. Eu gostaria de dizer o seguinte, hoje em dia muito se está falando a respeito do e-social. Nós falamos sobre e-social desde há 15 anos, pelo menos. Então, ele nem tinha essa nomenclatura. Então, mas muito se fala hoje, enfim, sobre a obrigatoriedade do e-social, a responsabilidade. O que eu queria dizer é o seguinte, o e-social, na área de saúde e segurança ocupacional, ele é uma autodeclaração da empresa. Ele é um resumo, ele é um resultado de todo o trabalho que a empresa fez de saúde e segurança ou não fez. Então, em que sentido ele deve ser observado? No sentido de que, por exemplo, a empresa contratou um trabalhador, não encaminhou, não fez os exames ocupacionais, não fez as medidas de prevenção no ambiente de trabalho, não transmitiu para o e-social. O governo tem possibilidades de cruzamento de informações. Não aparece, né? Sim. E aparece lá que essa empresa não fez a parte dela. Não fez a parte dela. Então, é nesse sentido que eu quero também chamar a atenção dos empresários que observem, não é só um cumprimento de uma obrigação, na verdade é o resultado de tudo que você tem que fazer antes. E nossa equipe de assessoria está disponível para fazer todo esse trabalho, para auxiliar. Um relatório que vai ficar ali no histórico do trabalhador. Ajudar a empresa e que vai ajudar a empresa a cumprir com a legislação e inclusive nós fazemos as transmissões de dados para o e-social. Então temos uma equipe na empresa que se responsabiliza por isso. A empresa nos passa uma procuração, tem que ter um certificado digital. A Polimed faz todo esse trabalho. Nós fazemos todo esse trabalho. Tá? Olha que legal. Então temos uma grande equipe, que são muitos serviços. Quem sabe numa outra oportunidade possamos conversar novamente. Com absoluta Polimed na Itabira 1371, telefone 2101-1800, né? Está lá à disposição tanto do empregador como do trabalhador também. Né? Muito obrigada pela oportunidade, estamos à disposição, contem conosco e foi um grande prazer conversar com vocês, com todos vocês e com os ouvintes. Obrigado, bom dia, Nubis. Obrigada. Obrigada.